Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez numa terça-feira, né? Hoje a gente vai falar com o mestre, né? Mestre Roquinho. Olá, tudo bom, Roquinho? Eu já entrei sim, viu? A gente vai conversar com o Roque, né? Ele vai entrar aí como carretel cultural. E Roque, na verdade, se chama Roque Antônio Soares Júnior, né? Ele é observador da cultura da infância, né? Dos brinquedos, das brincadeiras tradicionais da infância brasileira. E ele é membro fundador do Carretel Cultural, né? Um organismo empresarial empenhado nas questões ligadas exatamente à educação, à cultura da criança e à cultura brasileira. E aí Roque desenvolve a cultura da criança brasileira há muito tempo, né? Desenvolve ao longo dos 20 últimos anos, né? Práticas, reflexões e registros, né? Sobre o brincar como um traço elementar da cultura da identidade, né? De um povo. E aí, sobre a importância do brincar, ele trabalha com essa ideia de plenitude do desenvolvimento humano, né? E ele traz muitas histórias, né, para o mapa do brincar, né? Ele foi um dos participantes do mapa do brincar, junto com Lídia Ortélio, né? E hoje a gente vai conversar com o Roque exatamente sobre esses princípios que são sustentados por essa pedagogia do brincar que ele trata, né? Ele fala nos estudos dele que a pedagogia do brincar, na verdade, é uma pedagogia das essencialidades, então que todo mundo precisa brincar, né? Que é possível, por meio delas, promover o diálogo, né? Entre os princípios, né, dessa pedagogia formal que a gente ensina, que está mais ligada aos princípios cognitivos, né? Mas que esses princípios cognitivos eles estão diretamente ligados à sustentação da pedagogia universal do brincar, né? Que é tão presente na infância de qualquer criança, em qualquer grupo social do qual ela faz parte, né? Então, na verdade, ele traz, né, os registros e os acervos de brinquedos, brincadeiras, né, como um elemento tradicional, né, da identidade de cada povo, né? E que esse acervo, ele é um acervo que tem um lugar, né, que é importante, que é um lugar de identidade. Então, a partir desse olhar que Roque traz, né, ele propõe, né, diálogos entre a escola e a comunidade, né? Então é muito presente, né, para o trabalho que Roque traz, né, esse traço com a comunidade, né? E aí esse traço com a comunidade a gente traz esse envolvimento entre as famílias, os educadores, as crianças, né? E quando ele começa a trabalhar com isso, ele começa a perceber que o brincar e a arte estão completamente interligados, né? E aí ele vai trazendo esse ponto de interseção entre a arte e o brincar. E diante de todas essas vivências que ele vem trazendo, né, ele vai começar a mostrar para a gente alguns projetos e práticas, né, relatos de experiências, né, imagens do acervo pessoal deles que ele já vem construindo nesses 20 anos de estrada aí, em relação aos brinquedos e a arte do brincar, né? Então, oi Kika, tudo bom? Um monte de gente já chegou aqui, né? E aí a gente tá só esperando o Roque, entendeu? Para a gente poder entrar e começar essa conversa tão bacana que vai ser sobre essa coisa da brincadeira, né? Gente, tá bom o som? Tem algumas pessoas que estão reclamando do som, tá bom, tá ruim, querem que eu abra, como é que é? Tá tudo bem? Alguém pode dar uma mensagenzinha aí, por favor?
Entrou. Oi, Cláudia, tudo bom? Oi, Marli, boa noite, tudo jóia? É, é, eu queria só saber se o áudio tá bom, Beth, né? Jóia, beleza. Então, a gente vai começar a trabalhar e a conversar um pouco sobre isso, né? Eu não estou conseguindo contato com o Rock, eu vou dar vou tentar falar com ele, tá? Para poder ver como é que ele está aqui. Deixa eu ver só um minutinho. A gente já deu uma geralzinha sobre quem é Rock, né? Para poder a gente trazer isso. Ele vai entrar como Carretel, gente, Carretel Cultural. Solicitação para ver se ele... Rock, se tu estiveres olhando aí, a gente já mandou a solicitação, tá? Para o Carretel Cultural, para ver se a gente consegue entrar. Para ver se você consegue entrar. Bom, então eu gostaria que vocês, quem puder, né, já ir adiantando, se for o caso, e mandar algumas perguntas que queiram fazer, né, e quais os elementos que vocês têm alguma interação. Ficou melhor? Foi, Beth? Que bom! É porque eu mudei o headphone, eu não sabia se estava muito bom, se estava bom ou não. Quando a gente muda, termina dando alguma interferência, né? Aí eu queria ver isso com vocês. Mas aí a gente já mandou o... Tudo jóia, né, Flor? Quem puder já ir mandando, né, algumas perguntas para a gente, nessa conversa que a gente vai ter sobre a arte e sobre o brincar, facilita. Não estou conseguindo. Eu até mandei para a Roque aqui o convite, mas não está indo, não. Deixa eu ver aqui. Carretel. Tá ótimo o som, né? Mas eu não estou conseguindo contato com o Roque. Alguém pode. Deixa eu ver aqui se eu consigo contato com ele. Só um minutinho, tá, gente? Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Fazer as duas coisas é complicado. Mas vamos lá. Vamos tentar aqui. Deixa eu ver. Não é criança. Vamos lá. Vou pedir aqui pro pessoal do suporte, tá? Para ver se consegue entrar. Mandei de novo agora aqui aguardando o Carretel Cultural, que é o pessoal que é Rock vai entrar pelo Carretel Cultural. Oi, Ana, tudo bom? Ah, Rock, tu tá com e-mail? Tu tá com de Ana, é? Ah, peraí, então deixa eu... Ana Maria Caetano. Peraí, tá? Deixa eu só ver se eu consigo convidar ela aqui. Ok. Tô convidando Ana Maria ponto Caetano. É isso, Roque? Ah, eu não ia adivinhar nunca. Na verdade, eu estava tentando entrar pelo meu, mas sem conseguir, porque eu não sei o que houve com o coisa da minha mãe. Eu geralmente entro pelo dela. Mas não Tranquilo. aparecia você disponível, sabe, para eu entrar, e aí ficou essa. E eu estava aqui, já estou louco há alguns minutos. Relaxe. É assim mesmo, né? Problemas técnicos sempre acontecem. Aqui. Eu já te apresentei, Senhora, Roque. comigo, então. Já te apresentei aqui as pessoas, né? Já falei quem é Roque,
que é uma figura que já trabalha há mais de 20 anos nessa pesquisa, né? Do brincar, né? E aí, eita, Roque, para mim tá bom agora? Pronto, Pronto. Acho que agora está, não vou. pronto. Eu já Ai, apresentei você aqui, sente aí, relaxe, que aí vai bater um papo. pronto. Vou colocar um fone. Me desculpem. Eu. Ai, pronto. Tranquilo. E aí, relaxou, chegou? Pronto, cheguei, Fabiana. Boa noite. Tudo jóia? Tudo bem? Agora melhor com vocês. Pronto, vamos lá. Eu já apresentei quem é Rock. Rock é uma figura que tem trabalhado com brincar há 20 anos, né? É brincante, tem um carretel e já é um mestre, né? Já é um mestre vivo e considerado por todo o seu trabalho que vem sendo feito, né? E aí a gente queria conhecer um pouquinho como é mais essa pedagogia do brincar, quais os princípios que sustentam ela, né? Que você traz tanto isso na sua fala, nos seus trabalhos, na sua prática, né? Eu estou aqui, você dizendo do mestre, e eu me lembrando do professor Agostinho, que é um mestre Hum, inspirador, o português, filósofo maravilhoso, que foi companheiro de Lídia, de amizade, ele mais velho, mas Lídia eu conheceu pessoalmente, ele dizia que, na perspectiva da educação, é bom que a gente se destitua do título de mestre, para que a gente possa, então, servir ao outro, estando com o outro, no mesmo lugar, tanto aprendendo quanto ensinando. E que, para, então, promover a educação, se destituindo desse lugar de mestre, é preciso amar no outro, senão a liberdade do outro. Acho isso maravilhoso. Então, quando eu penso no mestre, eu fico lisonjeado, mas ao mesmo tempo me lembro sempre dele e penso nesse exercício que é necessário de ser feito de nós adultos. Assim, quando estamos com as crianças, nos destituirmos mesmo desse poder de mestre para abrirmos a perspectiva de aprender com elas, né? uhum, E a pedagogia do brincar é mesmo algo que as crianças ensinam. Nós mesmos, tendo sido crianças, sabemos por intimidade que toda criança no mundo, por alguma razão poderosa, anseia pelo brinquedo e anseia pelo brincar. Né? No primeiro tempo de vida, ainda antes de nascer, quando a gente se dirige a uma criança na barriga da mãe, a gente busca na voz uma inflexão, que já é um sinal de que a criança exige de nós um lugar especial. E essa inflexão eu entendo como já um sinal do brinquedo, porque ela não é a nossa voz original. Quando a gente se dirige, a gente brinca, fala tê, tiriri, arará. E a pessoa mais séria, né, deixa de lado a sua seriedade e busca essa inflexão que parece ser o caminho para a conexão com a criança. Então as crianças nos inspiram, nós adultos, a pensarmos o brincar como um caminho natural da humanidade nova. E eu penso que essa escolha da infância em todos os tempos e lugares pelo brincar é naturalmente porque brincar se consolida como um caminho, uma pedagogia, sabe? Pelo qual a gente apreende, pelo qual a gente acessa as informações essenciais para a plenitude da nossa existência, né? Então a gente vai ali, inaugura uma experiência de vida, conhece, compreende, mas de um modo tal que aquilo nos sirva de maneira única para afirmar a gente no lugar original que nós devemos estar, para que a gente se constitua de maneira única, como é natural ou como deveria ser natural, né? Então, eu penso brincar como esse exercício de conhecimento profundo. E quando penso nas essencialidades, no caminho das essencialidades, penso nesse sentido, de que, por exemplo, quando você brinca, eu estava até olhando umas fotos para mostrar para vocês aqui, para tentar mostrar a vocês.
A criança, quando brinca, ela inaugura as compreensões, por exemplo, os caminhos para a constituição do sentido comunitário. Hoje, para mim, essa é a questão mais importante de todos os processos. Assim, quando você pensa o brincar como uma pedagogia, nesse momento, pensar o brincar como uma pedagogia através da qual o ser humano novo inaugura a compreensão para elaborar os sentidos comunitários, ou aquilo que mais tarde vai se configurar como sentido comunitário, ou seja, aquilo que vai possibilitar a nossa convivência irmanados, né, comunitariamente. Né? Então eu vejo aqui um exercício como esse, veja se é possível, se você consegue ver. Eu não sei se vai ser fácil para vocês. É possível? Eu consigo ver. Eu queria ver se alguém aí que está vendo também, para ver se consegue falar. Crianças que estão, acredito, no quintal, né? Brincando. Construindo casinhas, pequenas cidades, construindo ali uma experiência coletiva. Com terra, com pedaços de árvore, né? Isso? Com as coisas mais singelas que a natureza empresta, para que a criança, então, tendo sonhado com algo, edifique isso pela mão, né? Com o outro. Né? Com o outro. No exercício de se construir, indivíduo único sobre a terra, né? Mas amparado pelo outro. Tendo o outro como um parceiro na construção de si, você então empresta ao outro a mesma generosidade e ajuda o outro a se constituir. E isso cria de maneira muito especial um laço entre as pessoas. Né? Quando a gente pensa em amigos, eu pelo menos sou assim, quando eu penso em amigos, eu ainda vou na infância buscar. Quando eu penso os melhores amigos, hoje, eu ainda vou na infância passear por lá e buscar alguns amigos que se instituíram e se consolidaram num processo de infância, de brincar livremente pela cidade que eu nasci. Né? Eu nasci em Padre Paraíso, que é Baixo Jequitinhonha. É uma cidade pequena. E eu inaugurei essa perspectiva da brincadeira depois de abandonar uma faculdade de Direito. Isso porque Lídia apareceu, porque a Delcinha apareceu, e eu tendo visto aquilo como algo maior, eu abandonei a faculdade de Direito e vim seguindo muitos caminhos, pensando brincar de muitas formas, o brincar como uma cultura, como Lídia propõe, né? O brincar como arquitetura, né? Do que mais tarde, dos elementos que mais tarde também vão se configurar na arte. Então, quando você brinca, você toca em tudo que mais tarde vai permitir ao seu corpo compreender o sentido profundo das coisas que se edificam mais tarde como arte. Né? O brincar como o arquiteto, a arquitetura do sentido comunitário também. Né? E eu creio que essa compreensão mais recente, eu pensei isso mais recentemente, nasce de algumas experiências. Uma delas é de ter vivido em comunidade quando criança. Uma comunidade pequena e que amparava as nossas aventuras. Assim, viver em comunidade é estar um pouco mais seguro no mundo. Né? Então, esse brincar é uma pedagogia das essencialidades, basicamente porque ela forma o que é essencial no ser humano. Os meninos, as crianças precisam ser olhadas com muita atenção. Não é? E é do processo natural das coisas que se elaboram ao longo de milhares de anos, que elas fiquem próximas da perfeição. Né? E há uma inteligência tão profunda nisso. É claro que o brincar, se a arte é essencial, e nós compreendemos a importância da arte como um meio de expressão maior, né, que nos eleva e que nos põe acima de nós mesmos, é claro que o brincar, então, compreende a arte. Se o estado e o espírito comunitário é algo que faz com que eu me irmane com o outro de tal maneira que quando eu me levante, o outro se levanta comigo, né? E quando o outro se levanta e quando um conjunto de pessoas se ergue, eu também me ergo com elas. E assim, é claro que o brincar compreende isso. Né? E ainda mais profundamente, é uma pedagogia
essencial à constituição do indivíduo que você deve ser. Né? A gente nasceu ali com uma singularidade, um aspecto comum, somos humanos, mas com o dever de ser aquilo que é natural e mais forte nas coisas que vivem, que é singular. Né? E o brincar é uma formação para o exercício de ser quem você nasceu para ser no mundo. Tem uma coisa nessa pedagogia que é maravilhosa. O pressuposto do brincar é a liberdade, para mim. Eu pensando no como que se estrutura essa pedagogia, né? O pressuposto do brincar é a liberdade. Se não houver a liberdade que antecede, nada do que se configura depois pode ser considerado brincar. Você pode chamar de outra coisa, de dinâmica, de qualquer outra coisa. Né? Essa liberdade é essencial, porque quanto mais livre, quanto mais único. Você precisa ser livre para escolher o caminho que te serve e que não é necessariamente o caminho do outro. Até no exercício da brincadeira. Né? Muitas vezes você quer algo aqui, ó, o outro quer lá, longe, quer algo grande, você quer algo pequeno. Você precisa experimentar algo. E essa liberdade é que te possibilita, então, a experiência que lhe entrega o que você precisa. Né? A maravilha é essa, assim, você está se formando um indivíduo único no exercício de brincar. Você poderia, então, se transformar num ser humano único e egoísta, mas você não faz, você não constrói esse exercício sem a presença do outro. Então você vai amar o outro que te ajuda a se constituir. Né? É um exercício. Quando você brinca com o outro, o que se estabelece ali é extremamente profundo. É você construindo o seu caminho amparado pelo outro. Né? Então o pressuposto do brincar é a liberdade, para mim. E o pressuposto, então, dessa pedagogia, das essencialidades, é essa mesma liberdade. Né? É uma pedagogia irmã da liberdade. Porque precisa afirmar a liberdade, tanto essa que nos permite alcançar o que nos serve de verdade, quanto aquela que vai nos permitir compreender o sentido profundo da liberdade na dimensão necessária para que a gente ame na gente e ame no outro. Deseje para a gente profundamente, tanto quanto a gente deseja para o outro. Porque sabendo a dimensão daquilo, a importância daquilo para nós, a gente vai querer que o outro também, né, acesse. Então, essa liberdade é um princípio básico dessa pedagogia universal do brincar, né? Eu acho. E aí, é possível a gente promover esse diálogo entre esses princípios que sustentam, né, a pedagogia universal do brincar e a pedagogia, como a gente diz assim, a pedagogia formal que acontece nas escolas, né, que são tão vinculadas à cognição e não ao corpo, à emoção, né? Porque o brincar, eu imagino que pressupõe muito essa coisa do corpo e da emoção, né? E menos o cognitivo. Enquanto que nas escolas a gente trabalha muito mais com o cognitivo, né, do que necessariamente com o corpo e com a emoção. Eu acho que o brincar, eu acho possível, mas eu não acho simples. Eu acho mais do que possível, eu acho necessário. Porque no exercício de construção do conhecimento que nós temos feito, no exercício de alcançar o que nós queremos, enquanto adultos, a gente segue um caminho que a gente, às vezes, nem a gente mesmo escolheria. A gente segue, né? E eu acho que tanto a criança quanto o educador precisam ser muito felizes no exercício da construção do conhecimento, né? Precisam ser livres na construção de um conhecimento que dialogue com a necessidade que está posta sobre o território onde esse conhecimento acontece. Para que nós todos sejamos muito felizes e encontremos o sentido mais profundo da construção desse conhecimento. E para que esse conhecimento, então, sirva de verdade a quem se forma ali. Né? Eu acho possível. Eu penso que isso que você diz do corpo,
É maravilhoso, porque se a liberdade é o pressuposto, o movimento é o meio dessa pedagogia. O movimento é o que propõe o brinquedo. Você aprende por intimidade. Então, você quer aprender algo, você se levanta e vai até onde mora o conhecimento que te serve. Você toca no conhecimento, você cheira o conhecimento, você sabe a textura do conhecimento. E você traz o conhecimento para um lugar muito especial da sua vida, do seu ser. E esse conhecimento mora em você. Então, de certa forma, você é esse conhecimento que adquire. Né? Mas isso é preciso, esse conhecimento só se dá quando você, tendo a liberdade, você caminha na direção dele. Você toca, você então traz esse conhecimento para esse lugar especial. Brincar é isso, né? É compreender com intimidade, de tal modo que a compreensão que você adquire vem morar em você e faz parte de você. E isso só se dá quando o corpo está vivo e presente. O conhecimento não pode ser um privilégio de uma parte, né, da nossa compreensão das coisas. A criança sabe, ela precisa ir e sentir de diversas maneiras aquilo, apreender de maneiras profundas. E o corpo aprende. Né? A gente aprende muitos caminhos. Eu me lembro de uma experiência no Espírito Santo, em que uma moça que trabalhava numa escola, eu trabalhei com as escolas do campo, em 11 comunidades lá do Espírito Santo. E fazendo uma reunião, uma moça que estava presente, que era merendeira da escola, uma das educadoras da cozinha, eu fui à cozinha e ela estava cortando uma couve fininha, daquelas assim que nem máquina corta. Eu disse, que coisa maravilhosa, como eu queria saber fazer isso. Ela falou, eu te ensino. E aí me mostrou como era. Você pega aqui, você aperta aqui, você vai com a faca nessa direção, cuidado aqui e corta. Quando a gente estava refletindo sobre isso lá, já numa roda, ela falou, pois é, isso é verdade, o corpo aprende. Porque eu te ensinei a cortar a couve. Agora corta. Não corto, porque minha mão precisa aprender. Né? É preciso que eu saiba em outras dimensões para além daquela de uma informação que mora num lugar específico, enfim. Mas eu... Verdade. E aí, me diz uma coisa, como é que a gente usa, né, essas brincadeiras, esse brincar, né? Como é que esse brincar, como é que ele se torna? A gente sabe que é, mas por que é tão importante esse acervo, né, dos brinquedos, das brincadeiras, das cantigas de roda, das cantilenas, dos acalantos, né? Que são próprios de cada povo, né? E que são tão carregados dessa tradição, né? Desse traço de identidade, né? Para que serve esse acervo todo? E por que é importante esse acervo estar presente na vida, principalmente das crianças? Eu tenho um acervo. Antes eu era um pesquisador desesperado que vivia com um gravador, importunando todo mundo Mas e resultou tal. num trabalho incrível, né? No mapa do brincar, né? Que bom que Foi. você era um pesquisador desse. Foi um tempo bom, eu aprendi muito. Depois eu fui me destituindo desse espírito voraz também, porque eu fui entendendo que a questão não era mesmo a quantidade das coisas que eu tinha, mas a qualidade das coisas que me tocavam profundamente. Muitas dessas coisas nasciam da minha experiência de infância. Quando você se lembra de algo, né? Quando o seu acervo se compõe de algo que você viveu, experimentou e cantou, e aquilo soa seu ouvido, seu corpo inteiro treme. Né? Então eu fui buscando essa Estremece mesmo. experiência, estremece, e eu fui buscando guardar isso, o que fazia um sentido mais profundo. Mas eu fico pensando que, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, eu trabalho com um grupo de mulheres. Há uns 20 e poucos anos, elas são conhecidas como as meninas de Sinhá. São as mulheres de uma comunidade de periferia aqui chamada Alto Vera Cruz. E elas então, nós começamos um movimento. Quem começou foi a Dona Valdete. Ela é a autora desse projeto, uma liderança comunitária que infelizmente já morreu, mas deixou esse grupo que canta para Belo Horizonte há 20 anos a memória infantil delas,
que nasceram em diversos lugares de Minas e têm lembranças delicadas e potentes dessa infância. Então elas cantam: Siriri pomba voou, você vai, eu também vou. Você vai lavar a roupa e eu vou ser seu quarador. Amanhã eu vou me embora, porque já falei que vou. Aqui eu não sou querido, se mudar de terra eu sou. Então você pode pensar as milhares de coisas que você apreende e experimenta quando canta isso, quando ouve isso, quando canta isso com o outro, quando o outro faz uma voz complementar para que você cante. Tanto de coisa que se costura e se embala ali. Mas há uma delicadeza tão profunda numa cantiga como essa que eu acho que a gente apreende o sentido da delicadeza. Então a gente não pode abrir mão de um acervo desse. As escolas não deveriam abrir, cada educador devia ir atrás da sua própria infância, da sua mãe, das mães dos outros educadores, para constituir um acervo inaugural ali, que faça sentido para cada um daqueles educadores presentes numa escola, ou numa escola, e que, por exemplo, nos ensine ou que nos apresente a possibilidade de compreensão profunda do sentido ou do termo delicadeza. Quando você diz, guarde o meu anelzinho bem guardadinho e põe a mão do outro, e passa a mão sobre a mão do outro, né? O que você apreende ali? Não sei, mas eu acho que tem um sentido de delicadeza. Quando alguém disser delicadeza, você tem uma experiência que corresponde àquilo e você pode dizer sim, eu sei do que vocês dizem. Então, eu acho que essa é a função de um acervo como esse. Estou dizendo de um aspecto muito delicado, muito singular, né? E é isso, é uma forma de você compreender essa pedagogia também, que se expressa pelo brinquedo e pela brincadeira. Então, se a gente pensar que essa pedagogia, ela acontece pelo movimento do corpo da criança quando brinca, que a universalidade, né, dessa cultura e dessa pedagogia não se escreve em outro lugar que não seja no corpo da criança, ela está inscrita no corpo da criança, é um modo de você aprender essa pedagogia e a singularidade dessa pedagogia quando você apreende a cultura da infância de um lugar. É como se você lesse esse lugar de maneira mais profunda, né? E descobrisse como é que aquelas crianças ali encontraram os caminhos ao longo de séculos para exercitar aquilo que para eles é essencial, né? Há diferenças e há singularidades. Por exemplo, da minha cidade para Veredinha, que são duas cidades próximas, estão no mesmo vale, no Vale de Jequitinhonha, na minha cidade a gente tinha uma cantiga que a gente cantava para tudo, que é quebra, quebra, gabiroba, quero ver, quebra, quebra lá que eu quebro cá, quero ver, quebra, 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 isso, carnaval, tudo, a gente brincava isso, roda e verso. Em Veredinha eles cantam quebra, quebra, gabiroba, quero ver quebrar, quebra bem devagarinho, pra não machucar. Tem uma inflexão de voz diferente, tem uma melodia diferente, é quase a mesma coisa, mas as duas são diferentes e dizem de realidades diferentes, né? Então, eu penso que para o educador, um acervo como esse é importante para você apreender a identidade do lugar que você está, um aspecto da identidade do lugar que você está, e para que você pense também as possibilidades de construir experiências profundas de modo muito singelo, né, com as crianças. Jéssica, aqui, Del Carmen, até colocou assim, que o movimento do corpo da criança é ser livre e feliz. E sobre liberdade, Felipe até coloca aí que a brincadeira livre entre as crianças é o ato mais puro e democrático que me vem à mente, né? Eu me lembrei muito do próximo domingo, né? Que a gente vem aí essa coisa da democracia, da liberdade.
E aí ele pergunta: será que estamos tão presos hoje em dia, tão sem liberdade, que a gente acaba fazendo com que nossas crianças brinquem menos, né? Eu acho que a responsabilidade não é nossa. Eu acho que os educadores, eles não são responsáveis, os pais não são responsáveis. Há um exercício, há um incômodo da gente na construção dessa pedagogia nossa formal. Ela não é algo que aprisiona a criança, ela aprisiona muitas vezes nós mesmos, que nesse exercício de enrijecer para ter mais atenção e tal, a gente também se aprisiona. A gente vai lá dizer para o menino ficar quieto e a gente precisa também ficar muito quieto. Né? Então, não acho que há uma responsabilidade nossa no sentido original dessa questão. Eu acho que um homem livre, uma mulher livre, ainda não é o objetivo maior, sabe, dos processos que nós temos construídos. Então, eu penso que olhar de maneira crítica para os nossos processos pedagógicos é importante, não é desmérito, é olhar crítico, né? É preciso pensar por que, que a gente tira a criança 7 horas da manhã da cama, ela muito jovem ainda, muito criancinha. Por que, que a gente uniformiza uma criança ainda muito cedo, né? Por que, que nós temos essa estrutura de escola que diz fique quieto, não se mova, não se mova, preste atenção, o conhecimento mora aqui, precisa prestar atenção para aprender. E o corpo do menino dizendo, não, eu preciso montar no mundo, eu preciso Mexer. tocar no mundo para saber o mundo, eu preciso cheirar, eu preciso comer o mundo para entender o mundo, né? E a gente vai aos poucos destituindo esse ser dessa perspectiva, até que mais tarde a gente tem um conhecimento vasto, mas que mora na cabeça, mas ao mesmo tempo a gente tem um corpo docilizado por um processo histórico, né? Então, por mais que você saiba, se quando disserem assim, então se levante, vamos fazer, e o seu corpo não se ergue, né? Esse conhecimento está comprometido em certa medida, né? Então eu acho que hoje a gente está mais preocupado em docilizar, em certa medida, os corpos, do que em criar seres humanos livres, potentes, irmãos uns dos outros, costurar a amizade, costurar as relações com esse fio maravilhoso que é comunitário, que quando, como eu disse, quando um se levanta, todos se levantam juntos, porque o um é parte de você, né? E aí quando um se ergue, você se ergue também. Enfim, penso isso. Então, eu acho que é uma discussão, né? A princípio, eu pensava, nós vamos descobrir. Eu achava que havia um engano e que nós, então, um dia olharíamos para a infância e veríamos, olha, as crianças já dizem, tem uma pedagogia aí que é irmã da liberdade, que se inaugura pela liberdade, que se executa pelo corpo em movimento, indo na direção do conhecimento, e que tem por fim, que para mim é a outra estrutura que sustenta essa pedagogia, que tem por fim a liberdade, que tem por fim a alegria. A alegria de conhecer aquilo que te importa profundamente. Então você se alegra porque você acolhe um conhecimento que te alimenta na sua individualidade, na sua identidade. Então é só alegria. E aí eu pensava, logo a gente vai descobrir e a gente então vai pensar os nossos processos dessa maneira. Por que, que a gente não constrói uma pedagogia que seja irmã da liberdade, que seja irmã do movimento e do corpo potente, né? E que se complete pela alegria, que seja irmã também da alegria, né? Essa alegria, ela vem exatamente com o outro, né? A gente traz muito isso, né? Da convivência com o outro para poder nos fazermos seres, né? Humanos. E aí existem, então, essas possibilidades de diálogo entre a escola e a comunidade, né? Como é que eles Muito. acontecem? Hoje eu tenho pensado muito nisso, assim, pensado, gente, o sentido comunitário. Eu trabalho muito em comunidades.
eu não tenho trabalhos estanques assim, de um dia, 2 dias. Meus trabalhos são como esse no Alto Vera Cruz, que tem 20 e alguns anos. Né? Agora eu trabalho numa comunidade, sou parceiro de uma comunidade no Vale do Mucuri, com uma comunidade quilombola que se chama São Julião. Vai lá para uns 4 anos. Aqui em Maquiné, que é uma outra comunidade, está indo para uns 4, 5 anos. Sabe? Então são trabalhos longos, então eu apreendo, eu consigo olhar e refletir sobre esse trabalho e sobre como ele inaugura as compreensões que eu preciso para ir adiante com minha reflexão. Né? E esse diálogo da escola, eu acho que primeiro a gente precisa ter o desejo profundo de romper com determinadas coisas para inaugurar um conhecimento essencial. Mas eu fico pensando numa escola que seja ela em si uma experiência comunitária, um corpo docente comunitário, em que as pessoas tenham razões para se levantar juntas quando um outro professor se ergue, em que os professores juntos pensem aquela casa que eles abrigam e pensem como constituir ou fazer aquela casa, construir naquela casa um espaço que lhes caiba, com seus desejos, com suas dificuldades, e que uns... Né? Isso não quer dizer que há perspectiva da perfeição e sabe, do céu na terra, não é isso, mas é um exercício. Não é? E aí, então, uma escola que dialogue, traga a criança e compreenda o lugar em que a criança esteja, e traga para dentro a família, e que traga para dentro os sinais da cultura da comunidade onde ela está, da história, da geografia, das questões ambientais que estão postas ali. E então a escola seja um espaço que reflete a comunidade onde ela está, né? Em que a comunidade olha e se sente ali contemplada. Né? Eu não sei, eu penso que é possível, mas eu acho que é preciso um exercício. A gente precisa. Eu nem tenho uma receita, eu estou pensando isso há pouco tempo, e eu tenho experimentado um pouco aqui e ali. Né? Mas eu acho que quando a gente tocar nisso, nós como educadores, num espaço de construção de conhecimento, nós vamos encontrar um caminho muito poderoso do exercício de construir conhecimento com alegria, com liberdade, com o corpo em movimento, numa casa que nos agrade, né? Porque nós mesmos elaboramos essa casa. Né? Então, eu vejo muito essa tríade que você faz aí entre educadores, as famílias, né, da comunidade e as crianças, né? Muito como um espaço de construção coletiva e fraterno, né? Então, que benefícios esse espaço traria tão potencialmente para as crianças? Rapaz, eu não consigo. Olha, tem uma coisa que eu fiz uma pesquisa, foi assim. Eu viajei de norte a sul durante uns 10 anos seguidos. E eu fui registrando o interior das escolas. Então, no norte e no sul mesmo, tipo, no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul. E de certos aspectos, assim, de uma maneira geral, quase que não era possível perceber se a escola era de um lugar ou de outro. Porque você tem uma estética muito comum, você tem escolhas que são muito comuns, que vão sendo, vão sendo sugeridas no seu processo de formação. Na própria universidade, você vai adquirindo uma estética, um modo de conduzir, um modo de falar, o tipo de livro que você vai ler, que história você vai contar. Né? Então, eu acho que um aspecto maravilhoso que nos interessa muito enquanto seres humanos, que é a nossa identidade, a capacidade de nós sermos quem nós nascemos para ser, é maravilhosamente contemplada quando você tem um lugar que expressa isso, e esse mesmo lugar é um sinal da comunidade que ele ocupa, sabe? Naquele lugar, quando você entra, você reconhece a identidade da comunidade que está em torno e que sustenta aquela escola. Eu acho que há benefícios inacreditavelmente, por exemplo, um deles. A gente se forma olhando para figuras de diversos lugares do mundo, mas a Dona Maria, o seu Manel, né, a mãe do menino, a avó do menino, né, com a dignidade dela, muitas vezes é quem ajudou a construir aquela escola, com as próprias mãos.
muitas vezes ela é voluntária, uma amiga da escola, ela é um exemplo poderoso, né? Então, essa mulher, o menino, todos os meninos daquela comunidade precisam olhar para essa mulher e reconhecer nela, né, a figura que importa. Você quer um menino que, né? Enfim, fico pensando nessas coisas tantas possíveis, né? Para criança também, eu fico pensando, o mundo é vasto, mas o mundo começa onde você pisa, no seu lugar. Você precisa amar o mundo, mas você precisa compreender e amar o seu lugar, para que você se comprometa com ele, com a transformação dele. E que você saiba, então, com o seu comprometimento, o modo mais pertinente de promover a transformação ali. Porque você só transforma de modo coerente se você compreende. Então é preciso apresentar o lugar. Os meninos precisam amar de algum modo e compreender o lugar. E as meninas, o lugar que eles ocupam. Ah, mas é o pior lugar do mundo. Mas Dona Maria está lá. E Dona Maria faz parte desse lugar. E Dona Maria é a mulher mais importante do planeta. Né? Ela canta, às vezes ela dança, às vezes ela tem os conhecimentos que poucas pessoas talvez teriam. Eu tô com eu tô falando aqui, tô com 2 exemplos aqui que eu quero dar, mas me diga alguma coisa, eu falo desse exemplo, para não ficar falando desesperadamente aqui. Eu me lembrei quando você falou que eu tive o privilégio de conhecer uma escola que era dentro de um sítio, numa comunidade. E ela não tinha salas de aula. Ela tinha espaços, né, onde as crianças se reuniam com idades diversas e que elas desenvolviam principalmente atividades de brincadeira e de arte, né? E era no sítio, era tudo aberto, né? Era como se fossem umas cabanas e tudo. E era muito interessante, porque as crianças elas se sentiam pertencentes àquele espaço, né? E diferente do que teve alguém aí que colocou que normalmente quando se brinca parece que é uma eterna bagunça, né? Acho que foi Marlene que colocou que o brincar normalmente é estereotipado como bagunça, né? Mas ali acontecia, né? E acontecia de uma maneira muito viva, né? As relações eram estabelecidas. E aí, onde é que se encontram o brincar e a arte? E qual o ponto de interseção entre o brincar e a arte? Rapaz, isso que Marli falou aí é importante. Porque o que a gente quer e o que a gente é estimulado a desejar é um controle. Porque facilita a construção dos nossos processos, né? Então a gente quer um controle, a gente quer uma disciplina, uma ordem. A criança também quer ordem e também ama disciplina. Toda brincadeira começa por você definir as regras pelas quais aquilo vai se fazer possível. As crianças amam essas regras e o mecanismo de construção dessas regras que vão fazer o que eles desejam acontecer. O que as crianças não amam, e eu acho terrível que a gente dê a elas, apesar de saber que elas não amam, porque nós já fomos crianças e nós nos lembramos, e nós também não amávamos, é a disciplina e a ordem que não faz sentido. As crianças não querem aprender a obedecer. E é o que a gente tem proposto a elas. Elas querem aprender a elaborar processos para que mais tarde elas possam continuar elaborando processos que vão permitir a elas, já adultas, continuar executando aquilo que elas sonham. Mas você precisa aprender. É isso que interessa para a criança. Por isso que às vezes a bagunça... Eu tinha isso. Eu ia para os lugares e às vezes estava aquele negócio assim... Eu falava, meu Deus, tem que organizar um pouco isso aqui. Peraí, gente, calma aí. Depois, com o tempo, eu fui percebendo que aquela desordem estava mais em mim. Era uma necessidade de uma ordem. Sabe, era uma necessidade de ordem que era minha e que havia uma ordem naquela que parecia uma confusão. As crianças estavam todas ali, estavam fazendo. Só não estavam fazendo exatamente como eu imaginava que era o melhor jeito de se fazer. E hoje, quando eu vou numa comunidade, viu, Marli? Às vezes está aquilo assim, mas eu estou vendo que as coisas estão acontecendo. Ainda não precisam da minha interferência de adulto. Né? Eu fico ali, às vezes eu estou brincando também e vendo as coisas acontecerem. E aí, Marli, tem um momento, que esse é o momento que eu mais amo, que as coisas, que existe, é como se houvesse assim, vai ali aquela desordem, vai ali como se fosse o caos e as coisas vão se batendo, e aí entra num estado de ordem.
Eu sempre percebo quando esse instante acontece. Né? As crianças ficam ali, tudo acontece por um minuto, 2 minutos, uma ordem tão profunda, que é no exercício dessa ordem que a gente aprende. Sabe? Essa ordem, essa disciplina que importa. Né? A gente chega até ela, experimenta durante um tempo, e aí vem alguém, chuta um negócio do outro, e aí tudo começa de novo. Mas é preciso não ter medo disso. Esse é o processo que ensina. Né? Não é também um processo que vai nos excluir como adultos. A gente está ali como educador, vai participar. A gente só precisa não exercitar de maneira sistemática e sem trégua o nosso poder de instituir a ordem. Porque aí você não ensina o valor profundo da ordem das coisas. Você ensina a criança a obedecer. E isso as crianças não querem, nenhum ser humano, nada que é vivo quer, né? Aprender uma obediência que não faz sentido profundo. Mas eu vou te responder, não estou fugindo não. É porque agora, como você perguntou uma coisa, eu queria só dar um exemplo do diálogo entre o brincar e a construção do sentido comunitário. Sabe? Como é que dialogam? Lá eu cheguei numa comunidade, vou aproveitar e faço uma brincadeira com vocês aí, que estão aí, com você também, Fabiana. Eu cheguei numa comunidade que chama Malhada Branca. E é no Vale do Jequitinhonha, no Médio Jequitinhonha. Trabalhei lá durante um período e tal. E era uma comunidade muito pequenininha. A gente se atrasou porque choveu, o carro demorou a chegar. Quando a gente chegou, a comunidade já estava a esperar ali uns meia hora, 40 minutos, dentro de uma espécie de salão comunitário. E aí eu fui até ali e quando eu cheguei, ainda chegando assim, olhando pela janela, havia toda a comunidade sentada, jovens, velhos, crianças. E a pessoa mais velha da comunidade, que era o seu Leônidas, brincando de o que é o que é. E ele falava, o que é que cai em pé e corre deitado? Sabe, Fabiana? O que é? Chuva. Muito bem, pronto. Você é de Malhada Branca, como diria o povo. E ele seguia ali, né? O que é? Tem coroa e não é rei, tem escama e não é peixe. Aí um menino lá da ponta gritava. Aí um senhor, e eles seguiram ali. Ele ia ali brincando. E eu fiquei olhando aquilo e percebendo. Ali eu percebi. Me veio pela primeira vez a percepção de que brincar era um movimento poderoso. Sabe? E em volta dele as pessoas se colocavam. Seu Leônidas tinha criança assim, sabe? Escorada nele aqui, escorada nele, um assim em cima da cabeça. Sabe? Todo mundo ia em volta dele, toda a comunidade. E aquele dia a gente não fez outra coisa a não ser brincar de construir sentido comunitário com o que é. Né? Vou perguntar umas que seu Leônidas fez aí e vou deixar para o povo ver se eles sabem. O que é? Peso tudo no mundo. Peso pesado, peso profundo. O que mais pesa no mundo? E aí, quem sabe? Deixa eu ver se alguém já colocou aqui. Não, estou ainda falando sobre realmente, Roque, a disciplina e a ordem tem que ter um sentido. E tem que ser explicada, negociada. Mas ninguém sugeriu nada do peso ainda. Falaram do abacaxi e falaram da chuva, mas essa tá mais difícil. É a balança, gente. Peso tudo no mundo. Peso pesado, peso profundo. O que mais pesa no mundo? A balança. Seu Leônidas fazia o que é. É preto, é branco de nascença, preto por natureza, tem a morte por alegria e a vida por tristeza. Diga aí, minha gente. Eu não sei, difícil. É branco de nascença, preto por natureza, tem a morte por alegria e a vida por tristeza. É o urubu. Então me diga aí, Fabiana, a última para você essa aqui. O que é? Que a gente planta e nunca nasce. Essa é de seu Leônidas também. Tem um monte de vixe, tá difícil. Planta e nunca nasce. É o defunto. Gente, urubu, kkkk, morrendo de rir, povo. São muitas, são incríveis. Eu adoro o que é. Salvar minha vida, porque inaugurou uma percepção.
de que o brincar dialogava muito intimamente com o sentido comunitário e de que as crianças, então, quando brincavam, já compreendiam aquilo, processavam ali algo que mais tarde ganharia um sentido profundo. Ali mesmo já era aquilo em si, mas que mais tarde se viria de maneira muito especial, né? Tem gente que E adorou a do defunto, Vice Roque. tem uma ótima aqui que eu aprendi no Pará, Vai, mas diz aí. o que é o que é? É impossível de ser comido, mas é muito bom de ser cagado. Quero saber. É impossível de ser comido, mas é muito bom de ser cagado. Sabe o que é? Não sabe, né, gente? Eu imaginei um negócio. Não Eu pode. imaginei, não pode. Diga o que é. Arrisque. Se arrisque. Eu só imaginei o cocô. Não é. Sabe o que é? É o arame farpado, que é impossível de ser comido, mas é muito bom de ser cagado. É, o trocadilho, meu Deus. É muito bom de ser cagado. Pronto, viu? A última, o que é? Que a gente quebra com ovo, mas não quebra com a pedra. O que Quebra é? com ovo, mas não quebra com martelo. Não, Felipe. Alguém está dizendo que desfilaram antes, o de antes. É o jejum, que a gente quebra com ovo, mas não quebra com martelo. Roque, foi um prazer nessa conversa com você. Muito, 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 muito obrigada. Já estamos acabando? Só falta 2 minutinhos. Temos que cantar pelo menos uma cantiga para ir embora, gente. Vamos cantar uma cantiga para ir embora. Então vamos. Aqui eles cantam aqui em Vespasiano. Aprendi com uma senhora e não tem muito tempo. Eles cantam lá para ir embora, eles cantam assim. Adeus, meus companheiros, adeus, meus gai de flor. Adeus, 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 que eu já me vou. Eu joguei meu barco na água, carregado de alecrim. Eu convido todo mundo para um abraço e para um beijinho. Adeus, meu sabugueiro, adeus, meu gai de flor. Adeus, 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 que eu já me vou. E aí vai se indo, assim. Roque, o povo só dizendo aqui, já acabou. Não acredito, Ai, que nem... pena. Não acredito. Olha como eu estou aqui para mostrar para vocês. Mas... Oh, meu Deus, esqueci do... Olha. Mostra, Roque, ainda dá um tempinho, vai. Como eu não consegui... Mostra rapidinho. Ai, aqui, olha. Essa é uma casa que nós construímos com as crianças. E as crianças ocupando essa casa. Deixa eu ver como fica mais claro. Lá em São Julião. Essa casa aqui, feita de bambu. Aqui é a inauguração da casa. Nós passamos 2 anos trabalhando lá. A ideia era construir uma casa do batuque. E para construir essa casa do batuque, esse eu entendo que é um modo de pensar a pedagogia do brincar como uma pedagogia a se aplicar. Então, para construir a casa e trazer a comunidade e as crianças, nós começamos a construir as casinhas no chão. Para 2 anos depois, chegarmos nesse exercício aqui, ó. As crianças amassando barro, que vai ser o adobe da casa do batuque, que de fato se ergueu. Mas antes de se erguer aqui a casa real, de verdade, ela foi casinha no chão, depois ela foi a casinha de madeira que nós nos ajudamos a construir, nós e as crianças. Quero dar uma dica para vocês. Entrem no site da Carretel, www.carretelcultural.com.br. Essas histórias estão todas lá. Tem uma exposição linda de fotos, vocês vão poder ver. E se tiverem chance, entre também na conta do YouTube, Carretel Cultural. Tem um conjunto de histórias lá e de projetos contados, né, através de 2 projetos, Menino Mestre ou Menina Mestre,
Inventário da Pessoa. São dois projetos que trazem à frente experiências também, em que o brincar foi o elemento estruturante da prática que a gente executou ali. Nem acredito, Fabiana, foi muito rápido. Deu tempo, olha aí, tá vendo? Não, Jéssica colocou Carretel, é Carretel, Jéssica. Carretel Cultural. Cultural, www.carretelcultural.com.br. Isso mesmo. Certo? Se Fabiana, eu quero te puder. agradecer muito. A gente se conversou assim Também. tão rapidinho e fizemos a conversa. Eu sabia que ia ser uma conversa boa, porque a gente já tinha Conversado, né? conversado um pouquinho ali, já havia indicativos, mas eu agradeço muito a você, a todos que tiveram presentes aí. E a gente vai se encontrar de novo, né? Isso, com certeza. A gente vai se encontrar na próxima sexta, né? Exatamente. Então, daqui a pouco estaremos brincando e conversando um pouquinho mais. Foi um prazer, como eu lhe disse, de verdade, de coração aberto, e que essa brincadeira se faça realmente sempre presente no seu espírito, mantendo ele do jeitinho que ele está. Foi muito bacana. Muito obrigada, viu, Roque? Eu que agradeço. Eu que agradeço imensamente a todos aí. Beijo grande. E até breve. Até.